Paz de Yahushua, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem na benevolência do grande Yud Re Vav Re. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem de fé, ok? Será que a Bíblia salva? Este aqui vai ser o tema de hoje que vamos ali a desenvolver no decorrer do nosso estudo, ok, meus irmãos? Muitas pessoas, principalmente os evangélicos, então todas aquelas que têm pessoas que se limitam muito na Bíblia, ok? Eles até já alegam que a Bíblia salva. Será mesmo que a Bíblia salva? Será que esta ideia que as pessoas têm na cabeça de ter a Bíblia como um meio de salvação, será que tem sentido, tem lógica? Será que a Bíblia mesmo salva? Antes de nós entrar aqui no nosso estudo, primeiramente eu vou dizer aqui uma coisa muito relevante acerca da própria Bíblia, ok? A Bíblia não é 100% a palavra do Criador, mas sim, na Bíblia podemos encontrar a palavra inspirada pelo Criador. Por que eu digo isso? Porque dentro das Escrituras, ou seja, dentro da Bíblia, contém versículos e capítulos que se contradizem. Contém livros que contradizem outros livros. Então, tudo que se contradiz, tudo que contradiz outro livro, outro capítulo, isso não pode ser inspirado pelo Criador. Ou seja, estas passagens ou estes livros não podem ser inspirada pelo Criador. Por quê? Porque tudo que é do Criador não se contradiz, ok? Tudo que é criado, inspirado pelo Criador, não se pode contradizer, porque o Criador é o presente, é o futuro, é o onisciente, é tudo que você imagina. Ele é quem criou todas as coisas que existem no mundo. Então o ser divino nunca pode se contradizer, porque ele já veja o futuro dos 100 anos, do 100 anos em frente, 1000 anos em frente, todas essas coisas o Criador veja. Por que eu digo que a Bíblia não salva, ok? Por quê? Porque é com essa ideia que as pessoas têm na mente que a Bíblia salva, que surgem várias igrejas no mundo. Ou seja, vários templos no mundo. Por quê? Porque ele basta tirar o que ele acha, o que ele pensa concernente os versículos e os capítulos encontrados aqui na Bíblia. É por este motivo que ele vai surgindo várias igrejas, porque o tipo de raciocínio, o tipo de analisar e de interpretar a Bíblia é que faz com que as pessoas inventam ou então surgem com novas igrejas, ok? Ou seja, fundam novas igrejas por intermédio de interpretar a Bíblia, ok? Agora, estou aqui, irmão Anselmo, será que a Bíblia não pode nos orientar? Sim, a Bíblia orienta, mas não salva. A Bíblia pode ser um guia para um crente. A Bíblia pode ser um guia, ou seja, pode guiar um ser humano para ter uma vida reta e também para seguir uma vida espiritual com o Criador. Mas ela não pode ser uma garantia de salvação para um indivíduo, para um crente. Por quê? Porque nós já temos um ser que nos garante uma salvação. Então, irmão Anselmo, se a Bíblia não salva, então quem salva, irmão Anselmo? Vamos ler aqui o livro de Atos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. Diz o seguinte: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Yahweh tenha dado os seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Quem? Yahushua Mashiach. Quer dizer, em nenhum outro nome nós devemos ser salvos. Em nenhum outro livro nós devemos ser salvos, a não ser no nome de Yahushua Mashiach. Yahweh entregou o seu Filho unigênito
para salvar a humanidade. Então, para salvar todo aquele que crê nele. Até errado dizer que Yahshua veio salvar a humanidade. Errado. Por quê? Porque Yahshua veio salvar todo aquele indivíduo que crê nele. Ok? Porque a palavra é muito, mas muito tremendo quando vem nos falar da salvação, meus irmãos. Quando vem nos falar da salvação. Vamos abrir aqui o nosso livro, no livro de Romanos, capítulo de número 6, e no versículo de número 23. 6, no versículo de número 23. Diz o seguinte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Yahweh é a vida eterna que temos em união com Yahshua, o Mashiach, o nosso mestre. Veja só, o salário do pecado é a morte, mas o dom da salvação vem por intermédio de Yahshua HaMashiach. Vem no nome de Yahshua HaMashiach por intermédio do quem? Do seu Pai. O seu Pai entrega o seu Filho para salvar todo aquele que crê nele. Olha como é tremendo. Aqui nós já estamos a aprender que a Bíblia não salva mais sim. Quem salva é o Yahshua HaMashiach. Por intermédio do quem? Do seu Pai. Ok? Por intermédio do seu Pai. Yahshua salva por intermédio do seu quê? Do seu Pai. Se nós aqui abrir mais novamente a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, diz o seguinte: pois pela graça de Yahweh vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Yahweh. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Yahweh que nos fez o que somos agora, em nossa união com Yahshua Mashiach. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Olha como é tremendo. Ele diz o segundo, que a nossa salvação não pode ser por intermédio do nosso esforço. Ou seja, nós não podemos nos orgulhar por atingir a salvação. Porque a salvação é o dom que o Criador nos deu por intermédio do seu Filho Yahshua Mashiach. Por isso que ele veio salvar todo aquele que crê nele. Olha como é tremendo, meus irmãos. Temos mais aqui um capítulo que fala acerca do mesmo, no livro de Timóteo, no livro de 1 de Timóteo, capítulo de número 1 e no versículo de número 15, diz o seguinte: o ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração este. Yahshua Mashiach veio ao mundo para salvar os pecadores. Ok? Veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que ele teve misericórdia de mim, para que Yahshua Mashiach pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ou seja, o apóstolo Shaul diz o seguinte, que Yahshua veio salvar todo aquele pecador, ok, como ele. E ele diz assim, isso também vai servir naquelas pessoas que crêem nele. Ou seja, Yahshua não veio salvar aquele indivíduo que não crê nele, só veio salvar todo aquele indivíduo que crê nele, todo aquele indivíduo que quer seguir a sua palavra, os seus ensinamentos. Por quê? Porque Yahshua veio só salvar todo aquele indivíduo que se arrepender no nome dele, ou seja, que for batizado no nome dele. Ok? Yahshua Mashiach não veio salvar toda a humanidade. Então, quem salva, irmão? Quem salva é Yahshua. Quem tem poder, o nome de Yahshua HaMashiach para salvar todo aquele indivíduo que crê nele. Olha como é tremendo esta passagem. E por último, temos aqui o nosso capítulo de Hebreus, no capítulo de número 9 e no versículo de número 28. Hebreu 9, capítulo de número 28. Diz o seguinte,
assim também o Mashiach foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas, não de todas, de muitas pessoas, ok? Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Olha como é tremendo este capítulo, meus irmãos. Então ficamos na benevolência do grande Yud Reva Viré, a Shalai do grande Yahushua HaMashiach seja contigo. Shalai, meus irmãos.